Olá, boa tarde. Começa agora o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Todos os dias, a partir da 1h, a gente faz aqui uma retrospectiva de tudo que está acontecendo nos mercados nacionais e internacionais no momento em que os negócios estão ocorrendo. É o mercado agrícola no meio do dia, com o início da tarde aqui com as principais oscilações desses mercados principais do agronegócio brasileiro, que são de interesse direto aqui dos nossos telespectadores, especialmente dos nossos produtores rurais. O mercado segue na expectativa aqui de alguma solução para a crise da dívida da Grécia. É o grande assunto do momento, os mercados financeiros. Domingo agora existe aquele referendo, aquele plebiscito lá, em que os gregos vão votar se querem, se são contra ou são a favor das medidas de austeridade exigidas pela União Europeia para que a Grécia permaneça na zona do euro, para que tenha condições de negociar melhor o seu endividamento, já que ela está em calote nesse momento, na medida que ela deixou de pagar uma parcela da dívida que vencia na terça-feira. E a solução agora parte por esse plebiscito. Esse plebiscito aqui, o governo grego, o governo de esquerda, está propondo que os gregos votem não a essas exigências da União Europeia. Isso cria uma complicação muito grande, não só para a Grécia, mas para todos os países da zona do euro, e com repercussões em todo o mercado internacional financeiro, porque isso realmente vai afetar muitos países que não têm nada a ver com isso, inclusive o próprio Brasil aqui pode ser afetado na medida em que os mercados financeiros podem passar por dificuldades muito parecidas com aquelas que a gente viu lá na crise financeira de 2008, uma questão bastante séria. Mas dessa manhã agora de quinta-feira, as pesquisas de opinião estavam dando uma virada lá nas opiniões dos gregos, já com prevalência do sim, o sim com 47%, numa última pesquisa, contra 43% do não. É uma virada, ou seja, os gregos estão com medo de que um não possa fazer com que a Grécia tenha que sair da zona do euro e causar mais problemas do que aqueles que já existem no país, que são bastante graves o suficiente. Nós temos aqui um VT aqui sobre os últimos acontecimentos lá, para a gente dar uma refrescada aqui sobre a situação da dívida grega. Vamos ver. Depois de não pagar ao FMI uma parcela de 1 bilhão e 600 milhões de euros que vencia na terça-feira, o governo da Grécia voltou atrás e enviou uma carta à Comissão Europeia, falando que aceita a maioria das últimas condições impostas, desde que algumas reformas no sistema previdenciário e cortes de gastos militares sejam adiados. O Eurogrupo, que reúne os ministros das finanças do bloco, decidiu que uma negociação agora só após o referendo de domingo. Já o presidente francês afirmou que uma solução imediata evitaria um desgaste maior aos 19 países da zona do euro. François Hollande disse que é um dever de todos garantir a permanência da Grécia no grupo. Em um rápido pronunciamento na TV, o primeiro-ministro da Grécia desmentiu rumores de que os depósitos bancários serão perdidos e de que cancelará a consulta popular sobre as condições impostas pelos credores internacionais em troca de ajuda. Alexis Tsipras pediu para os gregos votarem contra os cortes de gastos, alegando que o resultado é essencial para que as condições das medidas de austeridade melhorem. E se o sim ganhar, o próprio primeiro-ministro e também o ministro das Finanças da Grécia já anunciaram que saem, que renunciam ao governo, porque saem derrotados desse referendo de domingo. E os principais indicadores financeiros desta quinta-feira estão oscilando ao sabor dessa questão da Grécia. Aqui um mercado um pouco mais calmo hoje, justamente por essa virada aqui nas pesquisas, dando uma possível vitória do sim. O dólar operando mais baixo nos mercados internacionais, o dólar índice aqui com queda de 0,3% a 96 pontos lá na Bolsa de Nova York. O nosso câmbio aqui também acompanhando com queda até maior, 1,2% a R$ 3,15. O petróleo opera em alta agora, está dando uma virada, caiu muito nos últimos dias, alta de 1,2% a 57 dólares o barril. E os nossos mercados agrícolas aqui bastante instáveis nesta quinta-feira, o mercado de grãos particularmente operando com bastante volatilidade, já que amanhã é feriado nos Estados Unidos, antecipação do dia da independência, que ocorre no sábado, dia 4 de julho, e os mercados ficam um pouco mais na defensiva, então, em função desse feriadão que há pela frente. E, por outro lado, também existem alguns indicativos aqui de que haverá uma pequena melhora no clima, lá um clima mais seco nos Estados Unidos. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Vamos começar a ver os indicadores, como é que eles estão operando nesse início de tarde aqui nas bolsas internacionais. Chicago em queda de 0,3%, já operou em alta no início, já está dando
está dando bastante volatilidade nesse mercado, portanto, nessa quinta-feira, conforme eu comentei. 0,3% de queda, portanto, agora, nesse início de tarde. Paranaguá, com alta, refletindo ainda o comportamento dos últimos dias, especialmente do câmbio ontem. O câmbio subiu bastante, está dando sustentação aos preços internos. Paranaguá, R$ 72,00 por saca. Vamos ver o milho? Milho em Chicago com alta, 0,65% a 4,25. O preço está bem alto ainda, depois das altas dos últimos dias, depois daquele relatório do USDA divulgado na terça-feira. Os preços se mantêm ainda um patamar bastante elevado. Paranaguá aqui, uma referência para exportação, R$ 30,50, alta de 1,7%. E o clima ainda é um fator dominante para o comportamento dos grãos lá na Bolsa de Chicago. E é para conversar sobre isso que eu vou conversar agora com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, consultor da Somar Meteorologia, para comentar com a gente aqui como é que estão as perspectivas do clima, começando exatamente lá pelos Estados Unidos. Boa tarde, Marco. Obrigado por ter aceito participar mais uma vez aqui do nosso programa. Boa tarde, Somar. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É sempre um grande prazer aí falar com vocês. Marco, mudou alguma coisa em termos de perspectivas? O mercado continuava bastante dependente do clima, semana ainda bastante úmido ainda nos Estados Unidos, nas zonas produtoras, mas parece que existe alguma previsão de tempo mais seco aí para a semana que vem. É verdade isso? Olha, Silmar, não é um tempo mais seco. As condições agora vão começar a diminuir as chuvas, né? Nós temos uma tendência que os volumes totais de chuvas sejam um pouco menores, mas ainda haverá chuvas ao longo de toda essa primeira quinzena de julho. Os volumes só vão começar a diminuir na segunda quinzena de julho. Então, não é que assim vai ter uma ausência total de chuvas, mas o que vai acontecer é que nós teremos aí uma diminuição dos volumes totais de chuvas nesse período. Mas lembrando que os solos ainda continuam bastante encharcados. Mesmo que você tenha uma abertura ou um volume menor de chuvas, ainda o tempo vai se manter bastante nublado. Isso ainda manterão as condições desfavoráveis ao pleno desenvolvimento das culturas de soja, milho e de trigo também. Então, mesmo essa mudança um pouquinho aí no padrão, ainda haverá reflexos negativos à produção de grãos nos Estados Unidos nessa primeira quinzena de julho. Somente na segunda quinzena de julho, que aí sim as chuvas realmente vão dar uma trégua, e aí você tem um período maior de sol ou de tempo mais estável sobre as áreas produtoras do meio oeste, sul e leste dos Estados Unidos. Agora, não é bem uma situação generalizada, né? Parece que em alguns lugares realmente já existem até perdas mais ou menos consolidadas em termos de produtividade, pelo menos na opinião de alguns analistas aqui, em outras nem tanto, ou seja, que uma volta de um clima mais seco poderia dar uma estabilizada ali e até normalizar a situação. Isso é realmente assim, ou Marco, desigual a situação no meio oeste americano? Nós temos aí quando a gente vê aquelas áreas alagadas, chuva em excesso, não é todo os Estados Unidos que está sendo afetado, até porque na Carolina do Sul o tempo está seco, ao contrário do meio oeste. Então tem algumas regiões, que principalmente mais ao oeste dos Estados Unidos, elas estão extremamente secas e perdendo produtividade por seca, não por chuvas. É a mesma coisa de a gente chegar aqui no Brasil e falar que está chovendo demais apenas no Rio Grande, no Mato Grosso do Sul, enquanto os outros estados estão bem. Então, assim, há uma perda, essa perda é irreversível, mesmo que melhore as condições, elas não vão conseguir, essas lavouras não conseguem se estabelecer totalmente, então haverá uma redução, sim, no potencial produtivos, ou até na produção final dos Estados Unidos esse ano, mas, de uma forma geral, não é todo o país que está sofrendo por essas chuvas acima da média, mas, de uma certa forma, mesmo as áreas que não estão ainda sofrendo com alagamento, as condições ainda não são plenas para o desenvolvimento das lavouras. O trigo é que tem uma situação um pouco diferente, porque tem problemas de seca também na Europa e parece que na Rússia, né, Marco? Isso mudou alguma coisa ou não? Não, pelo contrário, Somar. Apesar da semana que vem haver previsões tanto para regiões leste da Rússia, regiões da Ucrânia e também leste da China, ainda as chuvas serão de baixa intensidade e não serão com volumes totais para reverter todas essas condições de déficit hídrico.
Então é uma situação ainda de se tomar muito cuidado e sempre ficar em observação, porque poderá ocorrer novas perdas nos potenciais produtivos nas lavouras de trigo do leste da Ásia. Bom, Marco, vamos aqui para o nosso Brasil. Aqui. Algum alerta especial aqui para os próximos dias e para o fim de semana, não? Olha, para o final de semana, com a continuidade das chuvas no sudeste, cai um pouco a temperatura no sul do Brasil, ali no Rio Grande do Sul, mas não há previsão para geadas. Mas o grande destaque não é para esse final de semana, mas é para a semana que vem, Silmar, porque há previsão de chuvas sobre todo o sudeste e também o centro-oeste. E essas chuvas, que serão generalizadas e até com volumes razoáveis, irão afetar o andamento da colheita do milho safrinha, do algodão, do café, da cana-de-açúcar, mexer com as hortaliças e principalmente, Silmar, uma chuva agora no centro-oeste e no sudeste poderá levar a um percentual maior de grãos ardidos no milho e também afetar a qualidade do algodão, por causa que a maioria das lavouras já se encontram em colheita e aí com as plumas totalmente abertas. Então uma chuva sobre o algodão agora é extremamente prejudicial. Uma situação bastante atípica, né? Não é época de chuva agora, né? Ou seja, está sendo um inverno bem diferente, né, Marco? Esse inverno está sob efeito de El Niño, né, né, Silmar? Em inverno, sob efeito de El Niño, você tem essas ondas de chuvas, essas frentes frias ganhando amplitude e aí atingindo o sudeste e também o centro-oeste. Muito bom, eu conversei com o Marco Antônio dos Santos, consultor da Somar Meteorologia, sobre o clima nos Estados Unidos, que está sendo afetado lá por chuvas em excesso, e também aqui para o nosso Brasil, que também tem previsão de chuvas no sudeste e centro-oeste para a próxima semana. Boa tarde, Marco, obrigado por sua participação no programa e até uma próxima oportunidade. Hein? Um abraço a todos e boa semana. Obrigado. Bom, a gente vai para um breve intervalo e em seguida a gente volta aí para comentar um pouquinho sobre a situação do café, que caiu muito nos últimos dias. Vamos ver quais são as tendências desse mercado, extremamente importante aqui para o agronegócio brasileiro. A gente volta em seguidinho. De volta com o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. Vamos dar uma conferida como é que estão os preços nas bolsas, os mercados futuros, começando pelo boi na BMF. Vou começar pelo boi aqui. Você botou aí a soja, né? Tudo bem, pode ser a soja aí, a gente começa pela soja. Pode voltar? Soja em Chicago, dando uma viradinha agora, operando em alta. É isso mesmo? Estava em queda, agora deu uma viradinha. Realmente o mercado está bastante volátil, já teve dos dois lados várias vezes hoje, desde o início do pregão. Vamos ver o milho? O milho também está em alta agora, o milho está se mantendo, ou seja, abriu em alta hoje, se mantém em alta lá na Bolsa de Chicago aqui, refletindo talvez essa condição climática que o Marco Antônio disse até há pouco, ou seja, continua a instabilidade do clima nos Estados Unidos e isso acaba realmente mantendo o mercado bastante volátil. Temos o café aí, não? Café operando em queda, de novo, hein? 100 pontos de queda agora, contrato de julho, setembro é um pouco menos, mas mantém aquela tendência baixista que a gente tem visto nos últimos dias, o mercado na faixa de $1,26 por libra-peso. Bom, vamos conversar com isso agora com o Gil Barabá, que é analista de safras e mercado, especializado exatamente no mercado de café, para ver com ele o que está acontecendo nesse mercado. Boa tarde, Gil, obrigado por participar mais uma vez do nosso programa. O café está realmente complicado, né, Gil? O que está acontecendo? Boa tarde. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos. Realmente está complicado. A semana passada ele deu uma puxada para cima em função aí de um reposicionamento de fundos, em função de uma frente fria que estava chegando no Brasil. A questão da Grécia também ajudou. O mercado financeiro acalmou, o clima acalmou e ele devolveu e vem caindo, pressionado aí pela chegada, o avanço da safra brasileira. Uhum. Falando nisso, como é que está a safra aqui, o andamento da colheita, Gil? Olha, a gente está chegando na reta final da colheita de conilon. O arábica está aí cerca de 1/3 colhido, está ligeiramente abaixo do ano passado e abaixo da média, mas vem avançando, né? Agora a gente já inverteu a safra, hoje o comprador está de olho no café novo e isso por si só já mexe para baixo com os preços, porque ele deixa o remanescente 14 e começa a se posicionar só com 15 e nisso aí tem uma diferença de preço, né? Uhum. Agora, Gil, com esse andamento da colheita aqui, no caso o conilon já praticamente finalizado e do arábica aqui avançando bem, já dá para ter uma ideia aí do realmente qual é o tamanho dessa safra? Houve muita especulação com relação ao tamanho, saiu lá de 43 milhões de sacas, a gente falando acima de 50. Dá para ter uma ideia já, alguma sinalização de que está mais para um lado do que para outro? Olha, o que a gente pode tirar
princípio quer dizer, você tem aí cerca de 40% colhido no Brasil, quase metade colhido no Brasil, você tem, dá para tirar que você teve um conilon, realmente, você tem uma situação de quebra no conilon, isso aí tem feito, inclusive que o preço do conilon tem subido em relação à arábica, lá fora e aqui internamente tem se valorizado, e do arábica, a princípio, ainda você tem, depois da colheita tem um beneficiamento, ainda você não dá para ter uma clareza, mas as respostas em alguns lugares tem acima do esperado, outros abaixo do esperado, então ainda do arábica você não tem uma situação mais clara, né? Isso aí, de certa forma, esse aparecimento de café é que vem jogando o preço para baixo. Né? Comercialização, como é que anda, Gil? Olha, a comercialização, ela vem andando bem, ela andou bem, o produtor aproveitou ao longo do primeiro semestre aqueles repiques de preço e fez venda futura. Agora, essa queda no preço afasta um pouquinho o vendedor do mercado, né? O comprador também está um pouco menos agressivo, mas, enfim, se posicionou e agora, com essa queda recente, houve o mercado esfriou. Nessas últimas semanas ele esfriou. Quando teve a puxada na semana passada, houve um pouquinho mais de interesse. Então, o que a gente percebe no mercado é que o produtor vem quando o mercado melhora, ele faz alguma coisa, sai, ou seja, está tentando diluir o risco da queda do preço, tentando aproveitar os repiques, né? E essa é uma estratégia interessante para ser adotada. Perfeito. Exportação, saiu os dados preliminares ontem do Ministério da Desenvolvimento e Comércio Exterior, mostrando uma queda no mês de junho. O que explica isso, Gil? Olha, isso aí é final de safra, né? Agora a gente muda agora para julho, há uma tendência de julho, agosto, setembro, você começar a retomar os volumes de compra. Isso é característico da sazonalidade das exportações. No mês de junho você tem uma queda. Então, quer dizer, nada muito fora do normal. A gente deve ter um número bem expressivo, um número recorde de exportação na temporada 14-15, né? E agora, essa queda em junho era esperada em função do final de safra e menos disponibilidade física. Os embarques devem ser retomados a partir de agora, do segundo semestre, né, onde que realmente o Brasil embarca um volume maior de café. Hoje você vê alguma possibilidade de alteração significativa nos preços do café nos próximos dias, nas próximas semanas, ou vai ficar desse jeito aí? Olha, uma variável que pode mudar esse quadro é o clima. Então, você tiver chuva, isso atrapalhar a qualidade, atrapalhar o andamento da colheita, uma frente fria, isso pode mudar um pouco. E a questão também do dólar. Daí, olhando aqui o preço interno, o dólar, uma puxada, algum revés no mercado financeiro ajuda. Então, o produtor tem que ficar atento a essas duas variáveis, a questão do dólar e a questão climática e, dentro do possível, aproveitando esses repiques. Fora isso, a gente entra num momento de chegada de safra e é natural aquela pressão sazonal sobre os preços. Então, dentro desse quadro fundamental, sem muita mudança, é difícil você apostar numa alta mais consistente no curto prazo. Eu conversei há pouco aí com o Marco Antônio dos Santos, que é meteorologista lá da SOMAR, e ele realmente está prevendo aqui uma semana chuvosa a semana que vem. E isso aí tende a atrapalhar o andamento da colheita, né? Pode mexer aí no equacionamento do preço das bebidas, né? Você teve até agora uma colheita muito com predomínio de tempo seco, daí você teve pouca oferta de café de bebida mais baixa, ou seja, uma chuva, esse café de bebida mais baixa pode aparecer mais, então você pode mexer um pouquinho nesse equacionamento dos preços. Né? Isso aí também pode ajudar um pouquinho a segurar essa sangria da chegada da safra, né? Alguma recomendação que você daria para o produtor nesse momento, não? Olha, aqueles mais curtos de caixa e tentar aproveitar esses momentos aí, quando você tem um repique, seja cambial, seja por conta de clima, para tentar posicionar, fazer um caixa, respirar um pouquinho para esperar. O momento aí no curto prazo não é um momento muito favorável para os preços, então não dá para, a princípio, sem ter uma mudança nesse quadro fundamental, não dá para apostar muito na alta. Ok, conversei com o Gil Barabá, que é analista de café da consultoria Safras e Mercado. Gil, uma boa tarde para você, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima, hein? Um abraço a todos e boa tarde. Boa tarde, obrigado. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e já voltamos para ver as cotações do mercado físico no interior do Brasil. A gente volta já. De volta com o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. Vamos dar uma conferida agora para ver como é que estão as cotações dos nossos principais produtos agrícolas no mercado físico, lá no interior do Brasil. Vamos começar com a soja. Soja Paranaguá, operando em alta, 2 pontos percentuais acima de ontem, R$ 72,00 por saca de 60 quilos. Passo Fundo, R$ 70,00. Olha ali, Passo Fundo a R$ 70,00. Fazia tempo que não chegava nesse nível. Uma alta de 0,7%. Cascavel no Oeste Paranaense, R$ 65,00, alta de 1,6%. Rondonópolis, R$ 61,00, estável. Sorriso, R$ 57,00, também estável.
Vamos ver as outras praças aqui. Rio Verde estável, 61,50. A maioria dos outros aqui mais ou menos estabilizados, realmente em função dessas oscilações. Ontem caiu um pouquinho, Chicago, o câmbio subiu ontem, está caindo hoje. Mercado aqui praticamente parado aqui, procurando se direcionar melhor. Dourados também estável, R$60 por saco. Uberlândia da mesma forma, 65. Barreiras, Oeste Baiano, 64. Balsas lá no sul do Maranhão, 62,50. Preço também estável. Vamos ver o milho. Milho Paranaguá, alta de 1,7% a R$30,50 o saco. Campinas, São Paulo, 25,50, estável. Cascavel, no Paraná, alta de 2,2%. Sorriso estável, lá R$14, lá no Médio Norte Mato Grossense. Rondonópolis em alta de 2,9% a R$17,50. Vamos ver outras praças aqui do milho. Goiás, Rio Verde, estável, R$20. Dourado, sul do Mato Grosso do Sul, estável também, 20,50. Alta forte aqui de 5,1%. Dourados, Mato Grosso do Sul, um reposicionamento dos preços do milho lá, R$20,50, o saco 60 quilos. Uberlândia, Triângulo Mineiro, 23, estável. Erechim, norte do Rio Grande do Sul, estável a R$26 por saca de 60 quilos. Vamos ver o café. Sul de Minas Gerais, estável, 450. Cerrado Mineiro, lá no Triângulo, 455. Também estável, tipo 7, Zona da Mata, tipo Rio, R$315, estável. E o Conilon, nosso café robusto aqui, tipo 7, posto em Vitória, saca de 60 quilos, R$300, preço estável. Lembrando que a safra de Conilon desse ano está bem mais baixa que o ano passado, em função de problemas climáticos que afetaram especialmente o Espírito Santo. Boi gordo estável, praticamente todas as praças de negociação. Noroeste Paulista, R$146 por arroba. Cuiabá, 140, Colíder, Norte do Mato Grosso, 133, Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, 141, Marabá, no Sudeste Paraense, 127. Vamos ver outras praças aqui. Triângulo Mineiro estável também, 136, Alegrete, 5,25 por quilo vivo, estável. Sudoeste Goiano também estável a R$136. Vamos dar uma conferidinha como é que estão as bolsas agora, nesse momento, se deu alguma alteração de última hora. Mercados futuros, começando por soja em Chicago, continua em alta, está oscilando bastante aqui, mas continua pelo menos no positivo, pelo menos por enquanto. O mercado não fechou ainda, é bom lembrar que amanhã é feriado dos Estados Unidos, não tem bolsa, hein? Porque o mercado também está se posicionando em função desse feriadão lá nos Estados Unidos. Vamos ver o milho? O milho Chicago também está operando positivamente aqui, continua assim, talvez feche nesses níveis. O mercado, portanto, se posicionando até em função de previsão de continuidade de algumas chuvas em parte da região produtora dos Estados Unidos. Vamos ver o café? Café continua caindo, 100 pontos de queda lá na Bolsa de Nova York. Dá tempo da gente ver o gráfico do boi aí na BMF ainda? Operando em alta. Fazia tempo que não acontecia, os preços têm caído bastante ultimamente, agora alta de 0,1% a R$145, arroba Mercado Futuro, para entrega em outubro. E o agromercado termina por aqui com imagens de São Paulo, onde se situa a BMF Bovespa, a bolsa que a gente acompanha aqui diariamente no agromercado, mercado agrícola, no meio do dia. Uma boa tarde para os nossos telespectadores e até amanhã, à 1 da tarde.